eu sou Tayane, professora de História. Estamos aqui para falar mais um assunto de História do Brasil. Pois bem, depois de 30 anos de desinteresse português pelas terras recém-descobertas, aconteceu algo diferente. As coisas começaram a mudar. Pois é, eles foram pressionados a colonizar essa nova terra. E é isso que nós vamos falar hoje. Se liga que lá vem história. Existia o Tratado de Tordesilhas, uma divisão que foi feita entre Portugal e Espanha pelas terras que seriam descobertas durante esse período das grandes navegações. Nessa divisão, a parte de Portugal pegava aqui o litoral brasileiro, já a Espanha ficaria com o restante do continente. Nesses primeiros anos, Portugal estava vindo aqui, retirando o pau-brasil, extraindo esse pau-brasil com a ajuda, com o auxílio dos povos nativos indígenas do nosso litoral, mas isso ainda não era algo que fortalecia um processo colonizatório. Quando os franceses e outras nações, mas principalmente os franceses, começaram a vir por aqui, eles perceberam que estavam ameaçados e poderiam perder esse novo pedaço de terra. Foi aí que eles resolveram colonizar. Claro que nos primeiros anos, para tentar efetivar a posse da terra, foi necessário efetivar as capitanias hereditárias. Isso mesmo, que seriam as capitanias hereditárias? Foi um processo onde a coroa portuguesa designou a particulares, aos donatários, a pessoas que moravam em Portugal, mas que tinham condições de vir para as terras brasileiras para efetivar essa colonização, para cuidar dessas terras. Elas também foram formadas porque o comércio de Portugal com as Índias não estava indo lá muito bem. Então, quando esse processo entra em declínio, se pensa num novo produto para suprir economicamente essa falta que esses produtos que vinham das Índias iriam fazer. E aí foi pensado na cana-de-açúcar. Então, na Ilha da Madeira, a cana-de-açúcar já era cultivada pelos portugueses, mas o Martim Afonso de Souza trouxe a primeira muda de cana-de-açúcar ao perceber que o nosso solo era muito bom e que o nosso clima era muito favorável. O solo de massapê, a terra roxa, já diria na carta de Pedro Vaz de Caminha, aqui se plantando tudo dá, né? Então, era um solo que estava ali preparado para receber a cana-de-açúcar. E o clima também, o clima era muito favorável. Então, ele trouxe essa cana-de-açúcar para cá, deu tudo certo. E o Nordeste foi o pioneiro. Pernambuco, Bahia, foram regiões em que tiveram uma amplitude, onde os colonos vieram lá de Portugal para investir, de fato, no Nordeste, porque perceberam todas essas qualidades que dariam a essa região uma grande oportunidade de gerar muito lucro. O ciclo da cana-de-açúcar foi responsável por ser o carro-chefe da economia brasileira entre os séculos XVI, XVII e XVIII. Dentro desse processo, uma elite colonial é formada a partir desses donatários, desses donos de terra, desses colonos que vêm de Portugal para montar esse ciclo da cana aqui no Brasil. E esse ciclo da cana-de-açúcar foi importantíssimo para o povoamento, para organizar as questões do litoral. As primeiras cidades foram surgindo a partir dessa formação da elite colonial, a partir dessa formação da economia açucareira, que vem montar todo aquele aparato para poder produzir aqui todos os derivados da cana. Não só o açúcar, que era um dos produtos mais valiosos na Europa, mas também outros derivados, rapadura, cachaça, enfim. O açúcar era o principal, era o produto mais valioso, sim, que rendeu a Portugal muito dinheiro. Claro que diferente da Espanha, que encontra logo metais preciosos num processo dentro das grandes navegações, que o metalismo era muito importante, a economia de Portugal não fica atrás, porque o açúcar era, sim, muito valioso. Então, qual foi a mão de obra utilizada por esses senhores nesses engenhos de cana-de-açúcar? Primeiro, a mão de obra indígena. Só que os indígenas, os nativos aqui da nossa região, eles não tinham tanto domínio com as técnicas de produção da cana-de-açúcar. Então foi necessário pensar numa mão de obra mais apta, que tivesse conhecimentos maiores sobre todo o cultivo, sobre todo o processo nos engenhos. E os africanos, eles já tinham esse conhecimento.
né, principalmente por terem, em algumas regiões da África, conhecimento com o cultivo da cana, mas também por terem sido responsáveis pelo auxílio nas ilhas, né, de Portugal, que já também cultivavam cana-de-açúcar. Então, os portugueses pensam nessa ideia de trazer os africanos para cá, para o Brasil. Então, aí tem início a utilização da mão de obra africana nesse processo da cana-de-açúcar. Além disso, nós temos também toda uma divisão no que diz respeito ao próprio engenho. Existia a Casa Grande. A Casa Grande era a casa do proprietário, né? Era de fato o local de moradia do senhor e da sua família. Ao lado da Casa Grande existia geralmente uma capela. Também existia a senzala, que era um compartimento, era um local, eu não vou chamar nem de prédio, para que fossem ali, vamos dizer, armazenados. Eu vou usar esse termo porque de fato era isso, né? A senzala era o lugar onde os escravos eram armazenados. Os escravos eram tidos, né? Os escravos africanos que vieram para cá, para o Brasil, eles eram tidos como objetos. Eles podiam ser vendidos, trocados, alugados. Então, o armazenamento, né, o acondicionamento dessas pessoas eram nesses locais conhecidos como senzalas, onde eles dormiam no chão, não tinham nenhum luxo, a alimentação era das piores possíveis, né? Então, quando a gente fala também da organização do engenho, temos a senzala. Mas também tinha a moenda, casa de purgar, né? Eram os locais onde era feito todo o processo da transformação da cana-de-açúcar em seus derivados, mas no principal deles, que era o açúcar. Lembram que eu falei lá no início que algumas nações europeias estavam de olho no território aqui do Brasil? Pois bem, além dos franceses que estiveram de olho lá no início e que geraram o processo também das capitanias hereditárias, os holandeses ficaram de olho nessa região. E aconteceu até dos holandeses conseguirem invadir o Brasil. As chamadas invasões holandesas aconteceram no período em que as coroas ibéricas, Portugal e Espanha, estiveram unificadas. O rei Dom Sebastião não deixou herdeiros lá em Portugal e aí, pensou-se, vamos unir com o rei Filipe da Espanha, que era um parente próximo, e aí ele vai governar Portugal e Espanha. Então, nesse processo da União das Coroas Ibéricas, houve um certo enfraquecimento de algumas regiões com relação à segurança mesmo. E aí os holandeses conseguiram invadir o território brasileiro. Invadiram pelo Nordeste, de olho em quê? Na cana-de-açúcar. Se estabelecem principalmente entre Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, e durante esse período que eles ficam aqui, claro, eles trazem muitas coisas boas, introduzem uma questão de urbanização lá em Recife, muito importante, mas os portugueses queriam reaver suas terras. Então, dentro desse processo de reação portuguesa, eles conseguem expulsar os holandeses depois de 24 anos em que eles estavam aqui. Só que o que acontece? Os holandeses, eles conseguiram observar todas as técnicas relacionadas à cana-de-açúcar, desde o cultivo até a transformação nos derivados da cana-de-açúcar, e começam a implantar nas Antilhas esse processo também. E aí viram diretamente um rival com relação à questão açucareira com Portugal. E aí é nesse contexto que a cana-de-açúcar começa a ter um declínio, o ciclo da cana-de-açúcar começa a ter um declínio, isso por volta do século XVIII. Então é assim que se forma a supremacia holandesa com relação à cana-de-açúcar. O Brasil perde um pouco essa visibilidade que tinha a nível mundial. Portugal perde essa visibilidade no açúcar brasileiro, e acontece mesmo na época, acontece no mesmo período em que o ciclo da mineração começa a deslanchar por aqui. Mas isso aqui já é um assunto para uma próxima aula. Esse período, que vai de 1500 a 1530, foi um período em que o Brasil ainda não estava colonizado efetivamente, mas a partir das capitanias hereditárias, a partir da ideia da posse da terra, pensa-se também num novo produto econômico, numa nova ideia para que
gerasse lucro para as terras portuguesas. E aí vem o ciclo da cana-de-açúcar. Esse ciclo que teve toda uma organização econômica, gerou aí o pacto colonial, gerou também toda uma sociedade, né? Esses capitães donatários, esses senhores que vieram ser colonos, vieram lá de Portugal para ser colonos aqui no Brasil e transformaram todo o cenário dessa colônia. Criaram uma sociedade, né, baseada na mão de obra escrava africana, já que a mão de obra indígena não deu muito certo, e organizaram os engenhos, esses engenhos que tinha toda uma formatação, uma organização, casa grande, senzala, capela, né, toda uma organização com relação à produção da cana-de-açúcar. E aí o declínio de todo esse contexto do ciclo da cana, esse ciclo que dura do século XVI até o século XVIII, esse declínio acontece quando os holandeses invadem o Brasil e depois quando eles são expulsos e criam uma supremacia lá nas Antilhas. Então é isso. Vamos fazer um exercício para ver o que você aprendeu sobre esse assunto. O açúcar e suas técnicas de produção foram levados à Europa pelos árabes no século VIII, durante a Idade Média, mas foi principalmente a partir das cruzadas, entre os séculos XI e XIII, que a sua procura foi aumentando. Nessa época, passou a ser importado do Oriente Médio e produzido em pequena escala no sul da Itália, mas continuou a ser um produto de luxo, extremamente caro, chegando a figurar nos dotes de princesas casadoiras. Considerando o conceito do antigo sistema colonial, o açúcar foi o produto escolhido por Portugal para dar início à colonização brasileira em virtude de: alternativa A, o lucro obtido com seu comércio ser muito vantajoso; B, os árabes serem aliados históricos dos portugueses; C, a mão de obra necessária para o cultivo ser insuficiente; D, as feitorias africanas facilitarem a comercialização desse produto; ou a alternativa E, os nativos da América dominarem uma técnica de cultivo semelhante. Então vamos fazer o seguinte: pausa o vídeo, mas pausa mesmo. Lê mais uma vez, lê melhor, com mais calma, e aí sim a gente volta já já para a gente conversar sobre a resposta. Então, se você respondeu que o açúcar foi o produto escolhido por Portugal para dar início à colonização brasileira em virtude do lucro obtido com seu comércio ser muito vantajoso, alternativa A, você acertou. O açúcar era uma especiaria, era um produto que, de fato, dava muito lucro a Portugal. Ele ia buscar esse produto lá na África e quando ele viu que a Europa ia continuar, claro, né, investindo, querendo muito mais desse produto, ele resolve implantar aqui no Brasil o ciclo da cana-de-açúcar e nós vimos que deu muito certo. Então, vamos ficando por aqui. Espero que você continue por aqui também. Tem uma dica de um vídeo que a gente já fez aqui sobre as grandes navegações, que eu acho que seria muito interessante que vocês assistissem também. Claro, se você não assistiu. Então, ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Curte, comenta, não deixa de compartilhar com seus amigos esse vídeo. E se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho para poder receber as notificações de novos vídeos.